Gênesis, capítulo 49. Israel abençoou seus 12 filhos. Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: Achegai-vos à minha volta, e eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouve Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade. Cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como as fortes águas, já não serás o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama do teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que o meu coração não participe da sua assembleia. Porque em sua ira mataram homens, e a seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó, e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e todos os filhos do teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata a sua presa. Como um grande leão se assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará o seu jumento a uma videira e seu jumentinho ao ramo mais seleto. Lavará no vinho suas roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Os seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira-mar e se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte e perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o seu lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas e, sem reclamar, trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito da sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será como cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho, que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás o seu cavalheiro. Ó Senhor Yahvé, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacada por um bando de ladrões, mas na verdade ele é que perseguirá os calcanhares dos seus salteadores. Na mesa de Azer haverá abundância, suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é como uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera, plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos, cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, e seus braços jamais esmoeceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te socorre, por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos de teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas. Que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora sua presa e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formam as tribos de Israel, em número de 12, e foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos, todavia a cada um deu uma palavra particular. José falece e é sepultado. Depois lhes deu esta ordem:
Eu vou me reunir aos meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto de meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para a sepultura. Lá foram enterrados Abraão e a sua esposa Sara. Lá foram sepultados também Isaque e a sua esposa Rebeca. E lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Gênesis capítulo 50. Os funerais de Jacó. Então José se atirou sobre o pai, chorando e beijando seu rosto. Em seguida deu ordem aos médicos que estavam a seu serviço para embalsamarem o corpo do seu pai, e os médicos embalsamaram Israel. Levaram 40 dias completos, pois esse era o tempo para o embalsamento. E os egípcios choraram sua morte 70 dias. Quando terminaram os tempos de luto, José falou à corte de Faraó: Se me é possível contar com a vossa amizade e bondade, dizei isso aos ouvidos de Faraó em meu favor. Meu pai me fez prestar este juramento: eu vou morrer. Disse-me ele: Tenho um túmulo que mandei cavar na terra de Canaã, é lá que me sepultarás. Agora, portanto, que me seja permitido subir para sepultar o meu pai, e depois voltarei. O Faraó aqueceu: Sobe e sepulta o teu pai, como ele te fez jurar. José subiu para sepultar o seu pai, e subiram com ele todos os conselheiros do Faraó, os oficiais da sua corte, e todos os principais da terra do Egito, e além deles, todos os da casa do seu pai. Somente as crianças, as ovelhas e os rebanhos foram deixados em Gozém. E subiram também com ele muitas carruagens e cocheiros. Era um cortejo grandíssimo. Chegando a eles, pois, à eira de Atade, próximo do Jordão, lamentaram em voz alta, com profunda amargura. E ali José dedicou 7 dias de pranto pela morte do seu pai. Quando os cananeus que lá habitavam observaram aquele lamento extremo na eira de Atade, comentaram: Eis que os egípcios estão realizando uma grande solenidade de pranto, de luto. Por esse motivo, se passou a chamar este lugar, nas proximidades do Jordão, de Abel-Misraim, campo de lamentação dos egípcios. E assim cumpriram os filhos de Jacó o que lhes havia ordenado. Levaram-no à terra de Canaã e o sepultaram na caverna do campo de Macpela, perto de Manré, que juntamente com o campo, Abraão tinha comprado de Efron, o heteu, a fim de que lhe servisse de propriedade para a sepultura. Mais tarde, contudo, José retornou ao Egito, bem como todos os seus irmãos e todas as pessoas que o haviam acompanhado a Canaã para enterrar seu pai. A exemplar misericórdia de José. Vendo que o seu pai estava morto, comentaram entre si os irmãos de José: E se José for nos tratar como inimigos e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos no passado? Por isso, mandaram um recado a José nestes termos: Antes de morrer, o teu pai nos ordenou que lhe revelássemos este seu desejo. Assim falareis a José: Perdoa aos teus irmãos o seu crime e seu pecado, todo o mal que te fizeram. Agora, pois, queiras tu perdoar os erros e os pecados dos servos do Deus do seu pai. E José muito se comoveu e chorou diante das palavras que os seus irmãos lhe enviaram. Logo em seguida, chegaram seus próprios irmãos e, lançando-se a seus pés, suplicaram: Eis-nos aqui como teus escravos. No entanto, José lhes assegurou: Não tenhais qualquer receio, acaso estou eu no lugar de Deus? O mal que tinhais a intenção de fazer-me, o desígnio de Deus o mudou em bem, a fim de cumprir o que se realiza hoje diante de nossos olhos, salvar a vida de um povo numeroso. Agora, pois, não temais, eis que eu vos sustentarei, bem como os vossos filhos. E assim ele os tranquilizou e lhes encorajou com palavras carinhosas. A morte de José. José permaneceu no Egito com toda a numerosa família de Israel. Viveu 110 anos e viu a terceira geração dos filhos de Efraim.
Além disso, nasceram na presença de José os filhos de Maquir, filho de Manassés. Antes de morrer, José profetizou aos seus irmãos: Eis que a hora da minha morte se aproxima. Todavia Deus vos visitará com poder e vos fará subir destas terras para a terra que ele prometeu, sob juramento a Abraão, Isaque e Jacó. E José fez os filhos de Israel prestarem um juramento: Quando Deus intervier a vosso favor, levareis os meus ossos daqui. José morreu com a idade de 110 anos, e logo depois de embalsamado, seu corpo foi depositado num sarcófago no Egito.